Graça e paz, eu sou o professor Isaías e estamos dando continuidade àqueles estudos sobre a escatologia. Hoje nós iremos estudar as correntes de interpretação do milênio. Então esses estudos estão sendo preparatórios para estudarmos diretamente o livro do Apocalipse. Então são estudos introdutórios com relação ao livro. Nós vamos estudar o capítulo 20, que fala sobre o milênio. Capítulo 20 de Apocalipse. É o único capítulo que fala sobre o milênio. A palavra milênio vem do latim miles e anos, que significa 1000 anos, e do grego tis kiliakis, que significa 1000 anos também. Então nós vamos ler esse capítulo, você vai perceber que 6 vezes aparecem as duas palavras 1000 anos no capítulo. Vamos ler, que vai ser a base do nosso estudo hoje. Apocalipse 20, que diz a palavra de Deus? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se só aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Veja bem, este é o capítulo que fala sobre o milênio. A respeito do milênio, não existe uma concordância de interpretação no meio evangélico. Existem 3 interpretações com relação ao milênio. Um dia perguntaram a um estudioso, defina o que é o milênio. Ele diz o seguinte: o milênio é um período de 1000 anos, dos quais os cristãos estarão discordando teologicamente para saber qual é o período dos 1000 anos. Veja só, 1000 anos de discordância, eu não concordo com ele. Eu não concordo porque nós estamos com 2000 anos de discordância, na verdade. Então não existe uma unanimidade. Mas quais são as 3 correntes maiores com relação ao milênio? Eu vou falar das 3 no estudo de hoje, e depois eu vou dar uma aula sobre cada uma delas. Só vou dar uma pincelada para vocês saberem quais são as 3. As 3 correntes são a do amilenismo, a do pré-milenismo e, por último, a do pós-milenismo. Então nós temos 3: amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Guarde isso na sua mente, porque essas correntes vão nos ajudar a interpretar o Apocalipse. E vai ajudar você a se definir qual das correntes você vai decidir como corrente escatológica da sua parte. Veja bem, vamos ver primeiro a corrente do amilenismo. O que diz o amilenismo? O amilenismo, ele diz que o capítulo 20 de Apocalipse ele é apenas simbólico, que o milênio é simbólico. Na verdade, quando Cristo, a primeira vinda de Cristo, até a volta de Cristo, a segunda vinda, tudo é milênio. Então não é um tempo determinado. E que Cristo está reinando no milênio, mas está reinando lá nos céus, enquanto a igreja está fazendo o trabalho aqui na terra. Então esse amilenismo, esse é a de negação, quer dizer, o milênio não existe. Na verdade, os amilenistas dizem, não, nós cremos no milênio, mas no milênio realizado. O milênio está presente hoje no nosso meio e até a volta de Cristo, que nós não sabemos quando será. Essa é a posição dos amilenistas. Com relação aos pós-milenistas, eles dizem, Cristo vai voltar após os 1000 anos.
será esse 1000 anos? Segundo os pós-milenistas, nós temos duas categorias de pós-milenista. Um deles diz que o milênio começou com a ascensão de Cristo. Cristo ressuscitou, ficou 40 dias na terra. Quando ele ascendeu, ele passou a vez para a igreja fazer o trabalho. Então nós estamos na era da igreja. E essa era da igreja é a era do milênio, aonde Cristo está reinando na terra com a igreja. E que essa igreja vai estar progredindo, vai estar crescendo, levando o evangelho. E o mundo vai melhorar a cada dia. E se tornando um mundo onde o campo vai ser de trigo e apenas alguns joios. De forma que quando o mundo se tornar um campo de trigo, Jesus voltará, então terminará o milênio. A segunda posição dos pós-milenistas, eles dizem sim, nós estamos na era da igreja, mas o milênio é futuro. Ele não é um milênio presente como a primeira posição. É um milênio onde, quando a igreja ganhar o mundo para Cristo, vai sim ter o encerramento dos 1000 anos da terra. Os mais antigos dizem que os 1000 anos são literais. Mas os pós-milenistas modernos dizem o 1000 anos, ele é simbólico também. Ele pode ser 10 anos, pode ser 7 anos, pode ser 100 anos, mas de forma que vai haver um milênio onde a igreja vai reinar. E aí sim, Cristo voltará. E por último, nós temos os pré-milenistas. Os pré-milenistas eles dizem que Cristo voltará antes do milênio. E os pós-milenistas, nós temos 3 tipos de pós-milenistas. O pós-milenista histórico, o pós-milenista dispensacionalista e o pós-milenista dispensacionalista progressista. Sobre essa subdivisão do pós-milenismo, do pré-milenismo, eu vou falar numa aula específica. Mas o pré-milenismo, ele diz o seguinte: o milênio, ele é literal. Haverá 1000 anos no futuro onde Cristo vai reinar. E existe uma diferença também entre os pós-milenistas, que alguns creem que no milênio Cristo reinará com a igreja, e outros creem que Cristo reinará com a igreja e com os judeus. Mas sobre isso nós iremos falar posteriormente. Eu quero deixar essa aula de uma forma simples, para que você guarde pelo menos quais são as 3 interpretações. Recapitulando, para terminar a aula: amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. A próxima aula eu estarei falando sobre uma das 3. Eu agradeço a você, fique linkado no nosso canal e recomende, comente e compartilhe o nosso canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.